Agradeço pedindo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesse momento eu queria chamar nosso querido irmão Fabiano, nosso querido seminarista e vice-presidente. Boa noite, irmãos. Eu fiquei muito feliz ouvindo o louvor. Tem tanto tempo que a gente não ouve música que fala de salvação. Os louvores de hoje estão tão assim. E pouco se fala em salvação hoje, pouco a gente ouve falar. E quando a gente ouve um louvor desse, irmão, é gratificante. Igual a irmã falou assim, nós vamos para o nosso lar, que aqui é tudo passageiro. Mas é muito bom. E como o Paulinho falou, o culto hoje está abençoado. Né? Glória a Deus. Cada dia Deus possa estar aceitando mais esse nosso culto e nos abençoando cada dia mais. Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias. Vamos estar lendo o texto que está em Efésios 3. Nós vamos estar lendo o versículo 14 a 19. Amém? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, vamos estar orando para que Deus possa falar conosco, assim como Deus nos abençoou, assim como eu tenho a certeza que Deus aceitou nossos louvores, e que nesse momento Deus possa estar retribuindo. É irônico falar isso, mas que Deus possa falar conosco. Deus nos retribui a todo momento, mas o mais gratificante é ouvir Deus falar conosco. Pai, eis-me aqui, vazio nesse momento, Pai, perante a sua palavra. Eu clamo que Teu Espírito Santo, Deus Pai Santo, cada dia mais venha me preencher, mas que nesse momento realmente me esvazie de mim, para que venha ser dito aquilo que o Senhor quer dizer, e não aquilo que eu quero dizer. Que o Senhor possa tocar no coração da congregação, tocar no coração dos irmãos que estão em casa, assim como o Senhor tocou no meu coração. Mas, ó Deus, que a gente possa se mover em favor daquilo que o Senhor tem falado. Pai, que não venhamos a ficar parados. Que essa mensagem, ó Deus Pai Santo, venha nos atingir de forma que realmente, ó Deus Pai Santo, possamos agradar-te, possamos retribuir-te com aquilo que lhe é devido. Fale conosco, mais uma vez eu te clamo, apague, meu Deus, para que o Senhor possa crescer. Em nome de Jesus eu te oro, Pai. Amém. Irmãos, dia dos namorados hoje, né? Dia 12 de junho. E aí, o dia dos namorados, ele tem um tema muito interessante. Ontem à noite, algumas pessoas, os homens da igreja, ontem fez o jantar para as esposas, porque hoje a gente tinha nosso culto, não podia estar fazendo. Então, o mais importante é estar louvando o nosso Deus no dia de hoje. Mas existe uma temática que gira em torno do dia dos namorados. Essa temática qual que é? O amor. O amor. O amor vai estar girando em torno de todo esse dia, né? E aí, aquele dia que a gente estava falando ontem a respeito da diferença de amor e paixão, eu falei um pouquinho sobre isso, mas nesse dia a gente vai estar tratando sobre o amor. Mas não esse amor que a gente consegue dimensionar, que é esse amor do dia dos namorados. Nós vamos estar tratando nessa noite de um amor que é diferente. De um amor que a gente não consegue compreender, que é o amor de Deus. É muito interessante esse texto, quando a gente pega aqui, a gente tem o hábito de pensar em amor
Isso por nós mesmos, pela nossa natureza humana. A nossa natureza humana nos faz pensar em amor como um amor de uma forma linear. Vamos tratar hoje, muita gente, como Paulo, ele entrou numa questão aqui de física, vamos tratar um pouco dessa forma. Então, a gente está acostumado a lidar com o amor de uma forma linear. E aí, a gente entende esse amor de uma forma horizontal. Por quê? A nossa cultura de amar é amar de forma horizontal. Todo mundo aqui no mesmo nível. Então eu estou acostumado a amar meu pai, eu estou acostumado a amar minha mãe, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu amo os meus amigos. E é essa a compreensão que eu tenho de amor. A minha compreensão de amor é essa. É muito limitada. Muito limitada, é vaga, muito vaga, subjetiva. Por quê? Esse amor é variado. Ele tem variação. Se a gente for olhar um gráfico de amor das nossas vidas, acho que é a segunda vez que eu estou falando de amor aqui, né? Porque é uma realidade da vida cristã. E se a gente for colocar um gráfico de amor nas nossas vidas, eles são diferentes para cada tipo de pessoa. O amor que eu tenho, vamos lá, eu vou montar um gráfico da minha vida de amor. O amor que eu tenho para com o meu filho vai ter um nível. O amor que eu tenho com a minha esposa vai ter outro nível. O amor que eu tenho com meus pais vai ter outro nível. O amor que eu tenho com os meus amigos vai ter outro nível. E o amor que eu tenho com Deus vai ter outro nível. Então são níveis diferentes. Esse amor é muito... E é um amor empírico. A gente vai aprendendo a amar as pessoas. Só que aí aqui Paulo vem falar com a gente de um amor totalmente diferente. Olha só como é que é interessante. Hoje, nós entramos na era do 3D. Estou errado? Acho que já entramos um pouquinho, estamos avançando um pouquinho mais. Mas hoje muito se fala em 3D. Televisão, 3D. Cinema, 3D. Então, tudo para a gente hoje é 3D. A gente quer ter aquela visão. Quem já foi no cinema com aquele filme 3D? Muito legal. Você até sai da frente assim, quando vem alguma coisa na sua direção. Recente? É. Mas só que Paulo já estava anos-luz disso aqui. Paulo está falando de 4D. Olha lá. Se a gente for olhar aqui, a gente está falando de mais ou menos 63 depois de Cristo. Isso vai dar aí... eu até anotei. Isso vai dar 1959 anos atrás. Paulo estava falando em 4D. 4D. A gente está acostumado com o quê? Normalmente, a gente vai tentar entender... eu vou fazer uma pergunta e aí vocês vão responder. A maioria das pessoas consegue entender a diferença de profundidade e de altura? Vocês conseguem ter essa diferença de altura e profundidade? É difícil. É muito difícil de mencionar isso. Porque normalmente você vai entender que aqui é profundidade. E a mesma coisa é altura. Qual que é a altura dessa igreja, desse templo? 3 e alguma coisa? 4 e alguma coisa, deve ser. E qual que é a profundidade desse templo? 4 e alguma coisa. Para a gente é muito difícil de mencionar isso aqui. E aí olha só como é que Paulo vai e complica a gente. Ele vai falar que o amor de Deus tem largura, comprimento, altura e profundidade. Não é isso? Ele vai pegar as 3 dimensões aqui. Ou seja, a gente já tinha um apóstolo falando em... Não, ele falou em 4, né? Então ele já tinha aqui um apóstolo falando em 4 dimensões. Vou pedir os irmãos para ficar de pé. Agora vamos lá, para acordar todo mundo. Isso aí normalmente se faz em palestra, mas aqui agora também é bom a gente fazer. O amor de Deus, aí vocês vão fazer junto comigo, tá? Ele nos atinge em altura, posso fazer altura, ok? O amor de Deus nos atinge em largura. O amor de Deus nos atinge em profundidade, ok? E o amor de Deus nos atinge em comprimento.
tanto vertical quanto horizontal. Pode sentar, só para a gente poder guardar isso. A diferença de profundidade é que ela está para baixo. O referencial, a gente tem um referencial, daqui para baixo é a profundidade do púlpito. Daqui para cima é a altura do púlpito. E a referência muito interessante disso é a cruz. A cruz, ela vai ter a linha vertical e a linha horizontal. Do madeiro, a profundidade está do madeiro para baixo. A altura da cruz é a cruz em si. A largura da cruz é o espaço onde Jesus estava ali. Então, meus irmãos, olha só como é que o amor de Deus, ele se refaz na cruz, ele se mostra para a gente na cruz. E aí a gente já pega um apóstolo falando desse amor para nós. E aí, mais complicado ainda é quando eu penso no amor de Deus de uma forma que eu consigo, que eu acho, na verdade, né? Que eu não consigo, que eu acho que eu consigo entender. Vamos lá. A gente vai comparar a nossa noção de conhecimento do amor de Deus com o oceano. Todo mundo aí, a maioria que é Juiz de Fora, está acostumado a conhecer o Cabo Frio. Todo mundo vai para Cabo Frio, que a maior noção que a gente tem de oceano é Cabo Frio. E aí, a gente tem lá em Cabo Frio o Oceano Atlântico. Então, quando você chega e mergulha lá em Cabo Frio, você está no Oceano Atlântico. Legal. Rapaz, eu tô aqui no Oceano Atlântico. Gente, eu vou falar a verdade. É muito emocionante quando a gente chega ali e dá de frente com aquele marzão a primeira vez na vida. Você olha para aquilo. Cada vez a gente é mineiro do roceiro aqui de Juiz de Fora, então cada vez que a gente chega na praia, é a mesma, parece que é uma coisa, você vê aquilo ali, cara, misericórdia, olha a imensidão daquilo ali. Aquilo ali é o Oceano Atlântico. Ceci, no Congo, qual oceano que banha o Congo? O Atlântico. Olha a distância, quanto tempo, Ceci, de lá aqui? É 15 horas de um oceano. Quando a gente pega um avião, talvez a gente consiga ter uma visão um pouco mais ampla daquela imensidão que a gente está vendo ali. É 15 horas de avião para chegar, e ainda tem mais Oceano Atlântico para frente do Congo. Ele banha praticamente toda a costa da África. Olha só a dimensão do amor de Deus. Não, é muito maior do que tudo isso. A gente não consegue dimensionar. É difícil demais dimensionar isso. E aí é o que Paulo tenta nos mostrar nesse texto. Ele ora para que a gente consiga compreender. Ele está orando para que a igreja de Efésios consiga compreender um pouco do que é a dimensão do amor de Deus. E aí, meus irmãos, é difícil, é complicado, porque a nossa natureza humana muitas das vezes vai nos limitar a nossa compreensão pequena. Por que eu queria tratar esse assunto? Porque é um assunto que muito já me fez pensar. Muito já me fez pensar. Que amor é esse? Que amor é esse? Aí a gente canta, que amor é esse? Aí a gente canta o amor de Deus. A gente canta muito sobre o amor de Deus, não é isso? O Ministério de Louvor está sempre cantando sobre o amor de Deus. E a gente não consegue dimensionar o que é esse amor nas nossas vidas. Esse amor que entregou Jesus Cristo. Esse amor que entregou o próprio Filho. Esse amor que me reconheceu como pecador e se entregou por mim. Mas é só isso que ele fez? Só isso? Não. Esse Deus que mesmo sabendo que eu era pecador, ele já sabia que eu era pecador, já nasci pecador. Esse Deus entregou Jesus Cristo e ainda preparou um lugar para onde? Aonde? No nosso lar, para onde a gente vai poder voltar. Então, é um Deus que me amou de uma forma que eu nem existia e ele já me amava. Você nem existia e ele já te amava. É um amor tão profundo que, por isso que eu estou falando, quando eu era católico pequenininho, e aí a gente entendia o seguinte,
Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados. Mas eu não era nem nascido. E sempre perguntei isso. Perguntava para minha mãe, mas como assim que eu não era nem nascido? Fala a verdade para vocês, até hoje eu não consigo entender isso. Até hoje eu não consigo entender, porque isso está relacionado com a infinidade do amor de Deus. Com a infinidade do amor de Deus, com ele já me conhecer. Ele fala lá em Provérbios que ele já me conhecia no ventre da minha mãe. Então está tudo relacionado com isso. Aí a gente não consegue entender, compreender, e nem precisa. Nem precisa. A gente não precisa ter... A palavra de Deus fala que tem coisas ao coração do homem que vai ser oculta, e a gente não vai conseguir entender. Nós somos limitados. Apesar de ser o que Deus criou de mais racional, o nosso racional ainda é limitado. Tanto que nós caímos no erro de pecar. Talvez se a gente fosse um pouco mais inteligente, Adão e Eva não tinha pecado. Então o nosso racional ainda é um pouco limitado. A gente não tem essa capacidade de raciocínio que a gente imagina que a gente tem. A gente não é isso tudo que a gente pensa que a gente é. Perante esse amor de Deus, a gente tem que se colocar na nossa insignificância e reconhecer, nós não somos nada. Perante esse amor de Deus. E aí, a gente tem que entender o seguinte, eu não consigo compreender esse amor de Deus. Não consigo. Mas eu consigo entender o que eu posso fazer para tentar, tá? Não é nem retribuir. Tentar retribuir esse amor de Deus. E aí, Dia dos Namorados, a gente estava falando de um amor ali que é vertical, horizontal. Vamos tratar dessa forma, né? Então a gente está falando de um amor vertical, de homem para mulher, namoradinho com a namoradinha, e aí a gente tem essa visão. E dentro disso, quando a gente tenta entender a questão do amor, ninguém ama sozinho. É muito difícil amar sozinho. Para pensar, amar e não ser amado. Oh, que complicação. E aí a gente, quando era novinho lá, a gente namorava alguém que não namorava a gente, né? Sempre teve isso, né? Eu namorava alguém que não me namorava, porque aquele amor não era retribuído. Aí às vezes eu amava e a pessoa não me amava. Amor no sentido, né? De adolescente, aquela coisa assim. Amar sem ser amado é muito ruim. Ninguém quer isso para si. Alguém quer? O marido, não, eu quero amar meu marido, mas se ele não me amar, para mim não tem problema nenhum, não. Basta eu amá-lo. Nosso Deus também é um Deus zeloso. Nosso Deus é um Deus que quer ser amado. Tanto que esse relacionamento que é falado muito na Bíblia, que se compara a igreja com o noivo e a noiva, está relacionado com isso, com o sentimento de amor. Tem que existir esse sentimento de amor. O noivo e a noiva se amam, senão eles não se casam. Se só o noivo amar, na hora do sim, a noiva está arriscada e fala assim, não quero. Se só a noiva amar, está arriscado o noivo falar, não era bem isso que eu queria, eu vou sair correndo aqui. Então, esse relacionamento de noiva e noivo, que a igreja e Cristo, que é tão representada, principalmente em Cantares, Salomão, está relacionado com o amor de Cristo para com a igreja e da igreja para com Cristo. Eu sou a igreja, você é a igreja, então é o nosso amor para com Deus. E o amor de Deus para conosco. Então, quando a gente pensa nessa questão desse amor, tem como eu comparar? Tem, porque eu tenho que amar a quem me amou. Eu tenho que me amar a quem me ama. E isso vai estar incluso amar a Deus. É o principal. E aí nessa noite vamos falar um pouquinho sobre isso. Não vou me delongar, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. E existem algumas coisas que a gente pode buscar dentro da nossa compreensão humana. A palavra de Deus fala que tudo que fizemos para Deus, que tudo que façamos para Deus é trapo de imundície. Tudo. Né? Então, ou seja, isso já mostra mais uma vez a dimensão do amor de Deus para conosco. Isso já mostra mais uma vez o amor de Deus para conosco. Que não tem uma forma como a gente possa retribuir plenamente o que Deus fez por nós. Mas a gente pode sim fazer algumas coisas que agrada. Às vezes, é o que eu falei ontem, nem sempre o marido vai ser 100% bom. Nem sempre a esposa vai ser 100% boa.
Mas ela deve buscar fazer o que agrade o marido. E o marido deve buscar fazer o que agrade a esposa. Isso é relacionamento, isso é amar. Errar, todo mundo erra. Eu erro, vocês erram, fulano erra, todo mundo erra. Somos humanos. A Aninha pregou aqui que ia ser difícil ser 100% certo. E é verdade. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode estar buscando fazer. E aí, dentro dessa visão, a gente precisa entender que Deus quer de nós, é muito mais. Mas Deus, eu queria tratar com os irmãos nessa noite, 3 coisas que Deus quer de nós, que vai demonstrar que a gente pode retribuir o amor a Deus. Tá? Vamos lá. José Antônio, você consegue projetar para mim 1 João 4, versículos 7 e 8? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor procede de Deus. Aí completa, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Olha a diferença, por que a gente não consegue dimensionar esse amor de Deus. A gente entende o que é amar. Deus é o amor. É diferente. A gente ama, né? A gente entende o que é amar. A gente ama. Deus é o próprio amor. Ele é o amor. Então a gente nunca vai conseguir chegar nesse nível. Então, assim, eu quis começar com esse versículo para entender que a gente vai falar, mas são coisas que a gente pode estar melhorando nas nossas vidas, mas ainda assim não vai ser o suficiente para a gente retribuir tão grande amor. Não é difícil a gente conseguir retribuir tão grande amor. Esse Deus que entregou o Filho, esse Deus que cuida de nós, a gente vê isso começando lá no Antigo Testamento. A gente tem mania de falar de Deus da graça e o Deus da lei. Parece que a gente trata de Deus diferente. Não, esse Deus é o Deus de amor. No Antigo Testamento é o Deus de amor. No Novo Testamento é o mesmo Deus que ama o povo, é o mesmo Deus que entregou Jesus lá na cruz, é o mesmo Deus que ama o povo dele lá no Antigo Testamento. Aí a gente vai lá em Joel. Em Oséias do versículo 11, Oséias 11, do versículo 1 ao 5, ele vai estar falando para a gente o seguinte: com cordas de amor, eu te atraí. De forma bem sucinta. Ou seja, eu atraí vocês por amor, com amor. Porém, Israel não quis receber esse amor. Israel se bandeou para o lado da idolatria. Eu amei Israel de uma forma tremenda. Olha só, ele mesmo declarando esse amor. Esse Deus, lá do Antigo Testamento, declarando esse amor por Israel. Ele falando que amou de uma forma sobrenatural, que atraiu. E aí Israel foi lá, vacilona como sempre, porque Israel estava sempre ali, começa o quê? A idolatria. E começa a colocar outras coisas no lugar de Deus. E quando a gente começa a colocar outras coisas no lugar de Deus, ou quando a gente começa, é muito fácil a gente fazer essa correlação, eu começo a me aventurar, a flertar com uma outra pessoa, eu corro um risco muito grande daquele amor que eu achava que era amor se perder. No relacionamento pessoal, no namoro. Eu estou namorando, eu acho que tudo é lindo, mas aparece uma menina mais bonita e eu começo a flertar com aquela menina mais bonita. Aquela menina talvez vai ser oportuna naquele momento, e aí eu começo a flertar com ela, e aí eu começo a ter o risco da perda daquele meu namoro. São vários fatores que podem influenciar a perda daquela minha namorada que eu talvez acredite que eu amo. E aí é o que acontece. Israel
Começa o quê? A idolatria, a prática da idolatria ali naquele momento. E aí, com isso, ela começa a se afastar de Deus. E aí vem as consequências daquilo. Aí começam as consequências. Então, a primeira coisa que eu entendo que Deus quer de nós pode-se dizer que é a entrega da sua vida para Ele. Primeira coisa, eu conheci a Deus. Eu preciso o quê? Me entregar. Eu preciso verdadeiramente me entregar, tá? Por que acontece? É simplesmente aquela coisa de quando eu me converto, aceito a Jesus, levanto a mão e aí eu falo que eu aceitei Jesus na minha vida e entreguei a minha vida para Jesus? Não, não é isso que eu estou falando nessa noite. Isso é o começo. Isso é o início, isso é o start, isso faz parte, sim. Mas é algo muito mais profundo do que isso. É algo que vai muito além disso. Deus quer você. A Joana falou hoje de manhã, Deus não quer, nosso Deus não é um Deus de metade. Deus te quer por inteiro. Deus quer que você entregue a sua vida para Ele. E Deus quer que você o ame e Ele tem ciúme de você. Ele não quer dividir você com ninguém. Ninguém quer dividir ninguém com ninguém. Ninguém quer dividir marido com outra. Ninguém quer dividir esposa com outra. Ninguém quer dividir. Apesar do mundo hoje estar todo atravessado, a gente vê essas coisas totalmente disfuncional, trisal, quadrisal, mas isso não é normal. Isso não é uma realidade. Isso não é uma coisa normal das nossas vidas. Principalmente para nós cristãos. E esse Deus não tem meio termo, é você que Ele quer. Ele entregou, Jesus Cristo foi por você, foi por mim, é isso que Ele quer. Olha, eu fiz isso por você, eu fiz por amor a você. Eu te amo. Eu quero você para mim. Não é isso? Imagina que sentimento gostoso esse amar e ser retribuído. E aí, eu entendo que a gente tem que entregar plenamente a vida para Deus. E esse entregar plenamente a vida para Deus é viver. Eu vou no meu último sermão que eu preguei aqui, que eu falei das 3 pessoas que a gente pode viver, não é isso? Eu posso viver para mim, eu posso viver para você, eu posso viver para Deus. Não é isso? E aí a gente escolhe muitas vezes viver para os outros, viver. Agora, é isso que Deus quer, que você viva para Ele. Não é opção. Você pode fazer, mas não é isso que Deus quer. Isso não é uma forma de amar. A gente fala que quem ama cuida, não é isso? Quem ama valoriza. Tem uma música secular que fala isso, só quem ama cuida, valoriza, não sei o que, alguma coisa assim. É realmente, quem ama cuida, valoriza. E aí, Deus quer isso de você. Deus quer o seu cuidado, Deus quer a sua dedicação, Deus quer que você esteja ali 100%. Um exemplo bem claro disso está lá em Mateus 19, o jovem rico. O versículo 20 vai estar falando o seguinte: replicou-lhe o jovem: a tudo isso tem obedecido. Ou seja, ele estava seguindo as regras tudo certinho. Né? Legal. O que me falta? E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende todos os seus bens. Dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Não estou falando para ninguém vender tudo que tem, não. Esse vai e vende tudo que tem aqui está relacionado em abrir mão. Está relacionado com abrir mão. É preciso abrir mão. Seguir Jesus, eu amo e sigo. Eu casei, eu amava a Camila, o que eu fiz? Casei com ela e segui a Camila. Hoje um segue o outro. Esse relacionamento de amor, de casal, é parecido. Parecido não tem que ser igual a Jesus. Eu tenho que seguir. Se eu amo a Jesus, eu sigo a Jesus. E para seguir a Jesus, é necessário abrir mão. Não tem como seguir a Jesus sem abrir mão. Vida de cristão é abertura de mão, é abrir mão. Não tem como. Infelizmente, não tem outra forma. A gente precisa abrir mão. Abrir mão do quê? 1 João, você consegue pôr para mim? 2, versículo 15. Não amem o mundo,
nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É preciso abrir mão do mundo. E não é difícil, não. A gente estava falando aqui ontem, quem que foi o Rones, né, Rones? Estava falando comigo aqui a respeito de abrir mão das coisas seculares e a gente consegue viver muito melhor, de uma forma muito mais feliz, abrindo mão do mundo. O mundo tem muito pouco para oferecer. Muito pouco. Aos nossos olhos, às vezes, em algum momento pode parecer interessante, mas não é. Então, a gente tem que chegar lá no nosso lar. A gente precisa caminhar ao nosso lar. E aí a gente vai encontrar com o noivo, como noiva, todo mundo bonitinho, preparado, e a gente precisa abrir mão. É necessário abrir mão. Outra coisa que a palavra de Deus fala, que é uma forma da gente demonstrar o amor que a gente tem para Deus, é amando o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é abrir mão. Assim como Deus orientou lá o jovem rico. Amar a Deus é amar o meu próximo. Como assim amar o meu próximo? 1 João 4, versículo 20 e 21. Precisa projetar não, Zé Antônio. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama a seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus que não vê? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha só. Tem dúvida no texto? Não. Amar o meu irmão é uma forma de demonstrar o amor a Deus. Por quê? Se eu não consigo amar o irmão que está do meu lado, como que eu vou falar que eu amo a Deus? Não preciso, o texto é autoexplicativo. Eu não precisava nem falar mais nada aqui, porque o próprio texto já diz por si próprio. É um texto que não tem... O primeiro texto de Efésios é um texto um tanto quanto complicado. Esse não, esse é um texto explicativo. Simplesmente, se você lê o texto aqui, você já entende. E aí, talvez a minha dificuldade está em entender o que é amar o próximo. Porque muitas das vezes a gente vai ter essa dificuldade de entender o que é amar o próximo. E aí, Jesus se preocupou em deixar essa explicação para a gente. Ele teve essa preocupação, para não ficar dúvida. Por quê? Vamos lá. Lá em Lucas 10, eu não vou pegar o texto todo não. Eu vou ler só uma parte do texto. Lucas 10 está falando de quê? A parábola do samaritano. Do bom samaritano. Então vai estar lá. Um samaritano estando em viagem, tudo, né, aqui a gente já sabe o que aconteceu, né? O pessoal foi perguntar para Deus o que era o maior mandamento, o fariseu, e aí Deus, perguntar para Jesus qual que era o maior mandamento, aí Jesus vai e explica para ele que o maior mandamento é amar o próximo, e ele pergunta, mas quem é o próximo? Aí ele vai e explica, chegamos na parábola, e aí vai lá. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Não vou me ater à parábola, que eu acredito que 99,9% dos irmãos conhecem a parábola do bom samaritano. Sabe o que aconteceu aqui? Por que esse samaritano teve que parar? Ele foi assaltado, o rapaz estava sendo assaltado, e aí ele foi ferido e tá lá, tudo isso aconteceu. Mas aqui, o interessante para nós nessa noite são o quê? Os gestos de amor ao próximo. E aí aqui, eu vi 3 gestos de amor muito interessantes ao próximo, que me ensinou como amar o meu próximo. Vamos lá. Um samaritano estando de viagem, chegou onde encontrava um homem. Samaritano, existia aqui, e aí os irmãos também sabem disso, que todo mundo que prega isso, existia aqui uma guerra entre eles, um atrito entre os samaritanos e os judeus. Aqui falava que o rapaz que estava caído era judeu. E aí existia um problema entre eles. Eles eram, em resumo da ópera, aqui a gente está falando de uma pessoa que era inimiga da outra. Tá? A gente está falando de pessoas que não se gostavam, que não se queriam, não se esbarravam.
E aí, a primeira atitude que eu vejo, essa pessoa parou. Ele sabendo que era um judeu que estava caído ali, que era uma pessoa que ele não gostava, que era um meu inimigo, vou tratar assim. Ele parou. Primeira atitude que eu vejo aqui. Além do amor, da compaixão, um sentimento de perdão. Naquele momento ele teve que esquecer toda... Porque, imagina, eles cresceram, um falando mal do outro, né? A mãe de um falava mal da mãe do outro. O pai de um falava mal do pai do outro. E aí, talvez eles nem sabiam o que era que estava acontecendo. Mas eles viveram com aquilo ali. Com a avó de um falando mal da mãe do outro, e aquilo foi. E aquilo foi. E aí ele entendeu que aquilo ali também, aquele cara não prestava. Para ele ter aquela atitude, além da compaixão, que o amor me leva à compaixão, ele teve o quê? Que perdoar. Perdoar todo aquele sentimento de passado, porque existia ali, eles tinham uma visão de que um escravizou o outro, que um fez, agiu contra o outro, um povo, entendeu? Era uma coisa ali mais profunda que eles tinham, e era necessário que se liberasse perdão naquele momento. Então, uma forma de amar é perdoando. Difícil demais. Eu, ao meu ver, para mim aqui, das 3 situações aqui, que é passada nessa passagem, para mim, tá? Não sei para os outros, é o perdão. Isso para a gente é muito difícil. Liberar perdão é muito difícil. Mas uma forma de demonstrar amor a Deus é amando o meu próximo. Eu só consigo amar o meu próximo quando eu libero perdão. Hoje de manhã, a gente estava falando a questão de amar. Amar é fácil. Difícil é amar aquele estuprador. Difícil é amar aquele bandido que entrou na minha casa e roubou minha televisão. Isso é que é difícil. Amar aquela pessoa que fez mal para alguém próximo de mim. Liberar perdão para essa pessoa, cara, muito difícil, muito difícil. Agora a gente já está colocando até intensidade. Muito difícil. Então, amar a Deus é perdoar. Amar a Deus é saber perdoar. Não tem opção. Uma das formas de eu mostrar amor, se ele está me mostrando aqui que amar o próximo é isso, e a palavra de Deus está me mostrando que aquele homem, para poder fazer o que ele fez, ele teve que primeiro quebrar uma coisa que estava enraizada nele, ele precisava liberar esse perdão. É isso que eu entendo que é amar o próximo. Outra coisa que eu vi, ele investiu tempo na vida daquele homem. Ele estava caminhando. Parou para ajudar. Provavelmente ele estava aqui, eu acredito que devia ser algum viajante, algum comerciante, alguma coisa assim. Ele dá a entender o texto, o contexto, que ele estava viajando. Ele parou. Parou tudo o que ele estava fazendo. Naquele momento ele parou o que ele estava fazendo. Para quê? Para dar atenção para aquela pessoa que estava caída. Dedicou o tempo dele ao próximo. Isso é amar ao próximo. Outra situação. Ele investiu financeiramente na vida daquela pessoa. Foi necessário. Foi necessário. Ele não pagou pro homem da pensão lá e falou, ó, quando eu voltar, cuida dele direitinho aí. Quando eu voltar, eu vou te dar mais um trocado. Ele investiu financeiramente na vida daquela pessoa, que era o próximo, que não era próximo, porque ele não conhecia. E aí, ele demonstrou mais uma vez que é necessário abrir mão. Então, amar a Deus é abrir mão. A gente vai resumir sempre nisso, porque não tem jeito. É abrir mão do mundo, é abrir mão de várias coisas. E aí eu pergunto, o quanto você tem perdoado? Porque Deus me perguntou isso hoje. E, na verdade, se Deus fizesse aquela pergunta que ele fez para Pedro, para mim, Fabiano, você me ama? Eu ia virar e falar assim, por quê? Eu tenho dificuldade de liberar perdão. Eu preciso tratar isso na minha vida. E aí realmente é uma falta de amor a Deus. Está faltando amor com o meu próximo, que eu estou vendo. Quanto tempo você tem dedicado à vida do outro? É muito fácil eu perguntar para você quanto tempo você tem dedicado à vida do outro. Aí você vai virar e falar assim, não, eu dedico. Eu cozinho para os meus filhos. Eu passeio com a minha esposa. Por quê? Isso é um gesto quase que egoísta.
Quase que egoísta. Por quê? Na verdade, tudo isso que eu faço para o outro, na verdade eu estou fazendo para mim. É meu. É meu marido. É minha esposa. É meus filhos. E a gente vive em função do outro, mas que na verdade não é o próximo, assim. Então, eu faço porque é para mim agradável. Como é gostoso eu poder pegar o meu filho e minha esposa e fazer uma comida para eles. É prazer, é aprazível para mim. Não tem nada demais nisso. O difícil é fazer para o outro mesmo, principalmente para aquele que eu não gosto. Dedicar meu tempo àquele que eu não gosto. Quanto eu tenho investido financeiramente em outras coisas que não é a minha casa, em outras pessoas que não é da minha casa, em outras pessoas que não é da minha família, em outras pessoas que não são os meus amigos. O próximo não é só o próximo que está sentado do seu lado. O próximo não é só aquela pessoa que deita contigo para dormir na sua cama. O próximo não é aquele cara que deita no quarto do lado, que é o seu filho. Não é isso. É algo muito maior. É algo muito mais profundo. É algo que tem altura, largura, profundidade. E eu até esqueço a terceira, que não faz parte da nossa vida. Então, a gente precisa estar dedicando um pouco mais a isso, a amar o próximo, para demonstrar o nosso amor a Deus. É a forma mais clara que a gente tem. E a terceira coisa para encerrar, que ao meu ver é a principal de todas, é obedecendo a Deus. Se eu amo, eu respeito. Se eu amo, eu obedeço. Isso está relacionado. Obediência nem sempre está relacionado a respeito, mas muitas das vezes vai estar relacionado com amor. O próprio amor faz com que eu seja obediente. E aí não está relacionado com autoridade. A obediência também não está relacionada com autoridade. Eu não preciso mandar para que a pessoa seja obediente a mim. Eu não preciso mandar o João Pedro, ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu não preciso estar mandando todo o tempo o João Pedro não fazer as coisas erradas. Ele já faz por natureza, por amor, porque ele não quer me desagradar. Porque a natureza dele, talvez ele vai estar querendo fazer aquilo. E é assim, mas por amor talvez ele não faça. Por entender que aquilo vai me desagradar, ele pequenininho já consegue entender. E por amor, e isso é uma forma de obedecer. E por amor eu obedeço a Deus. João 14, 21, está escrito o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amar a Deus é a maior expressão de amor. Concorda que a palavra de Deus fala isso aqui? Aquele que tem os meus mandamentos, eu tenho, e os guardo. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Que tem os mandamentos, conhece os mandamentos e os guarda. O guardar é obedecer, é respeitar, é fazer. Agora, é fácil obedecer a Deus plenamente, 100%? Não, não é. Não é. Não é mesmo. É fácil, não, é impossível. Por quê? Por causa da nossa natureza humana. Por causa da nossa limitação. Nós somos limitados. Então não é tão fácil quanto a gente imagina. Não vai ser fácil. Porém, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Olha só a coisa mais, um exemplo bíblico que a gente não imagina assim, que tem um pouco a ver, mas tem. Naamã. Naamã, para ser curado, o profeta manda ele fazer o quê? Vai e mergulha 3 vezes no rio. Oxe. Mergulha 3 vezes no rio para eu ser curado? Ah, não vou fazer. Gente, olha só, era a coisa mais simples do mundo. Mais simples do mundo. Vou fazer, não. É muito simples isso. Ah, não, isso não vai mudar nada na minha vida. E aí Naamã tá lá, cabeçudão. Era a coisa mais fácil de fazer. Aí foi preciso vir um outro lá e falar: o que tem demais você fazer isso? Vai lá e faz, vê se vai dar certo. E aí o que deu? Deu certo. O que Deus mandou ele fazer deu certo. Só que aquilo era tão simplório que Naamã não deu. Naamã queria que as coisas fossem de uma forma extracomunal. Ele queria que, sei lá, que ele queria que fosse, que ele descesse fogo sobre ele, que ele fosse curado com fogo, não sei. O que ele queria que acontecesse ali. Mas não. Era de uma forma simples. Deus queria que ele fizesse algo simples. E aí,
eu pensei em 3 coisas com relação aos 3 mergulhos de Naamã, que é para a gente hoje. São 3 coisas simples, mas a gente não tem essa prática tão comum nas nossas vidas. Tá? Não posso generalizar, é lógico, não posso. Mas se a gente falar, aí cada um vai ter essa dimensão de como está a sua vida nesse nível. E aí, eu relaciono esses 3 mergulhos de Naamã com 3 coisas que é muito simples da gente fazer e a gente não faz, que é a prática das disciplinas espirituais. E normalmente as disciplinas espirituais são 3: jejum, oração e leitura da palavra. São 3 coisas que deveria fazer parte da nossa vida e que pode nos fortalecer ao ponto de que eu chegue no nível hard de guardar esses mandamentos e aumentar o meu nível de amor por Deus. Eu preciso disso. Enquanto eu não reconhecer que eu preciso disso, vai ser difícil. Então, o que Deus tem para falar conosco nessa noite é isso. Vai lá. Mergulha 3 vezes. Mergulha no jejum. Mergulha na oração. E mergulha na palavra. Conhecendo a palavra, vai evitar com que você peque. Porque eu só vou conhecer o que é pecado se o Espírito Santo me iluminar naquele momento e eu conhecendo aquilo que Deus não quer que eu faça. Como que eu vou entender tudo isso? Na leitura da palavra. O Espírito Santo me revela através da leitura da palavra. A oração me fortalece. A oração me dá relacionamento com Deus para me fortalecer. E o jejum, a própria palavra de Deus fala, quando a gente está muito baqueado, quando a gente está num nível mais baixo, espiritual, é necessário. Para nos fortalecer espiritualmente, irmãos, a verdade é que a gente está subjugado a Satanás. Ele está aí tentando a todo tempo. E não adianta a gente falar que não tá. Nós estamos vulneráveis a ser tentado a todo tempo. Nós somos tentados a todo tempo. E a gente tem que se fortalecer espiritualmente. Então tem coisas que a gente pode fazer que aos nossos olhos são simples. Mas não sei porquê, não é fácil. Não é fácil. Eu falo por mim, eu não acho tão fácil. A gente acha tempo para tanta coisa na vida que acaba perdendo tempo para tudo isso, para essas práticas das disciplinas espirituais. Então, que Deus possa estar tocando nos nossos corações, que a gente possa entender o que é o amor. Ministério de Louvor. Aquele louvor bonito que vocês cantaram, maravilhoso, ficou muito, parabéns primeiro, né? Mas que a gente possa estar compreendendo a dimensão disso tudo. E aí, essa música que o Ministério de Louvor vai estar cantando, ela é muito interessante porque ela fala de não mais escravo. Não mais escravo. O que nos faz não ser mais escravos é o amor de Deus. É esse amor que nos libertou. É esse amor que nos fez filhos de Deus. Por amor, ele nos fez herdeiro. Por amor, ele nos fez filho, co-herdeiro com Cristo. Então é a dimensão desse amor que nos fez não sermos mais escravos.